Olá, aqui estamos falando de Bíblia, de livros, de filosofia. Hoje eu quero falar sobre filosofia, como eu prometi, esse livro aqui, Crepúsculo dos Ídolos, do filósofo alemão Nietzsche, né? Quem conhece Nietzsche aí sabe da sua ferocidade no escrever, né? Das suas metáforas sedutoras que ele usava muito em todas as suas obras. Então eu prometi que estaria não analisando, não resenhando, só algumas impressões minhas dessa obra. Eu não vou falar de Nietzsche, porque eu vou falar no outro vídeo de Nietzsche, da sua filosofia, né? E tem um outro vídeo aí que fala sobre o niilismo e sobre a morte de Deus. Então, mas hoje eu quero falar só sobre esse livro, né? Esse livro aqui, ele tem 11 divisões, apesar dele ser fino, olha, ele é bem fininho, ele tem 11 divisões, é uma leitura bem rápida, até porque a única coisa boa em Nietzsche mesmo, que você encontra, é a sua maneira de escrever. Ele escreve muito bem. Não tem nenhum filósofo que escreve igual esse cara aqui. É o melhor filósofo de leitura, uma leitura assim, agradável. Pena que a gente discorda desse golpe de martelo dele aqui. Então o livro tem 11 partes. Logo no prefácio que ele faz, ele já diz que esse livro aqui é uma declaração de guerra. Por que uma declaração de guerra? Porque nessa obra aqui ele vai arrebentar com todos aqueles que ele acha que destruíram, entre aspas, a humanidade, com relação ao seu moralismo, a sua genealogia e as suas contribuições para isso também. Aqui ele vai falar. Então, logo na primeira divisão do livro, a primeira divisão do livro é máximas e sátiras. Então ele vai fazer várias sátiras pequenas de 3, 4 linhas, né? Falando algumas coisas tanto de filósofos quanto de outras situações, quanto da psicologia. Ele vai bater nesse livro aqui, ele vai bater muito forte na psicologia. Ele vai bater muito forte porque ele acredita que todas essas coisas, elas são apenas para conservar o homem doente. O homem enquanto homem doente, ele não vai poder realmente viver aquela vida que a própria natureza lhe reserva, né? E eu quero ler só aqui rapidamente um trecho aqui, uma máxima dessa que ele escreveu, inclusive falando de Aristóteles. Olha lá: para viver só é necessário ser um animal ou então um deus, afirma Aristóteles. Falta o terceiro caso, é necessário ser um e outro, é necessário ser filósofo. Então você veja logo que ele já começa batendo na filosofia, né? Nesse livro aqui, Crepúsculo dos Ídolos, ele não vai perdoar ninguém não, ele vai dar cacetada. E você vai ver também que Nietzsche ele era muito arrogante. Esse livro aqui está mostrado muito mais do que nos outros livros, porque aqui ele vai citar nomes, e falar de algumas pessoas, de filósofos e tudo mais. Então logo nessa primeira parte aqui ele já mostra as sátiras dele, né? Na terceira parte do livro que eu quero falar é sobre Sócrates. Ele vai fazer um capítulozinho desse só para falar de Sócrates, só para arrebentar Sócrates. E vai dizer que Sócrates foi um dos grandes culpados, juntamente, que na realidade ele vai acreditar, ele que colocou toda essa ideia que tem hoje nas universidades, de que o cristianismo tomou força ou foi originado em Sócrates, né? O que é um erro, nós sabemos disso, que o cristianismo não nasceu em Sócrates de jeito nenhum. Mas ele vai falar aqui um capítulo só sobre Sócrates, falando da sua filosofia, da sua maneira de ser. No aforismo 3, ele vai mostrar a feiura de Sócrates. Ele vai fazer uma analogia assim da feiura de Sócrates, né? Vai dizer que Sócrates é feio mesmo, que é horrível e tal. E no final ele vai também demonstrar isso com relação à própria porcaria que ele criou, segundo Nietzsche. Foi essa filosofia, o mundo das ideias, que Nietzsche vai se contradizer assim, doendo. E você vai ver Nietzsche doente mesmo. Quando você lê, você
percebe que há uma grande dor em Nietzsche por causa disso. Ele parece que Nietzsche nem dormia direito com relação a isso. Era 3 caras aqui que ele vai bater mais aqui nesse livro: Sócrates, Schopenhauer e Kant. Sócrates por causa desse mundo das ideias, juntamente com Platão aí, Sócrates e Platão, essas ideias todas que um e outro Kant por causa da coisa em si, né? E o outro filósofo que ele vai tem lá as suas razões para falar. A outra coisa que eu queria mostrar é o outro ponto, que ele vai falar só na questão da filosofia. Mas ele não vai falar só da filosofia. O termo, só que quando ele está escrevendo, parece que ele se empolga, parece que ele... Aí ele começa a falar de coisas, ele vai chegar no final desse pequeno capítulo da razão da filosofia, ele vai escapar nem a gramática, né? Porque ele vai dizer que a linguagem é uma velha embusteira, uma velha enganadora. E aí ele diz que nós precisamos nos livrar de Deus, mas precisamos nos livrar da gramática, da linguagem, para transcender esses valores, né? Sinalizando para isso. Uma outra questão, nas outras partes seguintes, ele vai detonar a lógica. Ele vai falar por que o homem pensa em origem, por que tem que ter uma origem, tem que ter causa e efeito, todas essas questões que nós estudamos em lógica. Então ele vai fazer uma argumentação assim muito forte com relação a isso. O triste em Nietzsche é que ele usa muita lógica nos seus escritos, mas só vale, nos escritos dele vale a lógica, mas nos outros não vale. Então isso é muito triste em Nietzsche, né? Coisa que os sartreanos não se apegam a Nietzsche exatamente por causa disso. Porque ele tem um calhamaço de contradição, né? A outra parte do livro que eu queria mostrar para vocês é essa questão, passatempos intelectuais. É um outro capítulozinho que ele vai falar, que é o passatempos intelectuais, que ele vai citar, os filósofos que ele não tinha falado, ele vai falar agora, né? Filósofos e grandes nomes da literatura e de tudo mais. Ele vai citar Sêneca, Renan, Emerson, e vai voltar a falar de Schopenhauer, e vai misturar psicologia também com filosofia, né? E não apenas misturar conceitos, ele vai fazer uma espécie de tipo de pessoas. Então ele vai mostrar, por exemplo, o cristão e o anarquista. Nessa parte aí, ele vai mostrar o cristão e o anarquista, que para ele o cristão e o anarquista são a mesma coisa. Então eu quero ler um pouquinho aqui, que ele diz assim: o cristão e o anarquista são decadentes. Quando o cristão condena, difama e enegrece o mundo, o faz levando pelo mesmo instinto que impele o operário a condenar, difamar e enegrecer a sociedade. O juízo final constitui o consolo de vingança. É a revolução tal como concebem os trabalhadores, só que para tempos mais remotos. Então tudo aquilo para Nietzsche, tudo aquilo que faz com que o ser humano não viva a vida dos desejos, dos instintos, é para baixo. Então ele coloca aqui nesse caso os dois juntos e faz muitas analogias desse tipo também. Vai falar muito sobre o ator, sobre o palhaço. Então seria isso aí. E finalmente o livro tem outras partes, né? Eu estou só colocando as minhas impressões aqui, porque o vídeo ia ficar muito grande. Eu não queria fazer um vídeo tão grande, porque eu não gosto de cansar ninguém. O vídeo já estou vendo 9 minutos já. Não queria fazer nem 7 minutos, já está com 9. Mas eu queria ler o final do livro, né? No início, vocês lembram que ele disse que era uma guerra? E realmente. E aqui ele faz um fechamento assim, um fechamento poético, né? Nietzsche fazia poesias, então ele finaliza o livro assim: por que és tão duro? Perguntou um dia ao diamante o carvão caseiro. Não somos parentes próximos? Por que sois tão moles, ó meus irmãos? Assim vos pergunto eu, pois não sois vós, meus irmãos? Por que tão moles, tão fáceis de abrandar? Por que em vossos corações tanta renúncia, tanta abnegação, e tão pouco destino em vossos olhares? E se não querem ser destinos, se não sereis inexoráveis,
Como poderão sobrepujar comigo? Então o poema continua. Mas o outro título para esse livro aqui é Golpes de Martelo, né? Que eles chamam. Então seria essas minhas impressões. Te encontro na próxima impressão do livro, próximo comentário do livro, que é Temor e Temor, de Kierkegaard. Espero lá. Tchau.